A paz de Cristo para vocês, meus irmãos. Vamos dar sequência aos nossos estudos, ainda sobre o Manual do Obreiro, agora com a parte 4. Vamos seguindo, estudando, sempre colocando a Bíblia como regra de fé e prática para a nossa vida diária. Os perigos no ministério. O ministério cristão é uma honra, mas também um campo de batalha espiritual. O obreiro precisa estar atento aos perigos que podem enfraquecer sua vida, manchar seu testemunho ou desviá-lo da vocação. Vigilância e oração são indispensáveis. Devemos ter muito cuidado com alguns perigos que pode nos prejudicar no ministério, na obra de Deus. Um dos perigos é a soberba. Vamos destacar algumas referências bíblicas. Provérbios 16, 18 destaca que a soberba procede à ruína e a altivez do espírito precede a queda. 1 Coríntios 10, 12, assim, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. A soberba faz o obreiro achar que não precisa mais aprender, corrigir ou ouvir. É o início da queda. A humildade é a proteção do vocacionado. O aprendizado sempre é necessário para a nossa vida. Quanto mais estudamos, mais entendemos que precisamos aprender muito, porque quando estudamos, reconhecemos o quanto não sabemos nada. Por isso que o obreiro precisa ser humilde. Outro perigo que o obreiro precisa estar vigiando é o falar demais. Vamos ver as referências. Tiago 3, 5 até o 10. Assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. A nossa boca, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. O poder da vida e da morte, ó, está muito naquilo que nós falamos. Por isso que devemos ficar fora da maledicência, né? De fazer parte do grupo que fala mal das pessoas. Devemos ter muito cuidado. Devemos ser o quê? Breve no ouvir e tardio no falar. Ouvir mais e falar menos. Falar mais na hora certa. Tem hora que a gente precisa falar mais. Naquela hora que você precisa passar o conteúdo, passar um conselho, uma orientação. Mas num bate-papo vale muito a pena ouvir mais para poder aprender e na hora de falar, falar na hora certa. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos do Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Foi o que eu acabei de destacar. O poder daquilo que você fala pode dar vida e também pode matar. Pode influenciar para o bem, como também para o mal. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Palavras sem sabedoria causam feridas, divisões e escândalos. Ainda tem isso. As palavras provocam feridas, divisões e também escândalos. A fofoca é terrível, não é do agrado de Deus. Então, fique fora das fofocas, sai de perto das fofocas. Tanto você quanto eu, nós devemos nos blindar de Deus e fugir desse tipo de situação. O obreiro precisa ser prudente no falar e evitar fofocas, críticas, murmurações e exageros. Outro cuidado que nós devemos ter como obreiros: amor ao dinheiro. Primeira carta de Paulo a Timóteo 6, do 9 até o 10. Vamos ler. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e também em armadilhas,
e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afundam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Devemos ter muito cuidado aonde colocamos o nosso coração. Se o nosso coração estiver no Mestre, no Senhor, a riqueza vai chegar, Deus vai providenciar todos os recursos que nós precisamos e o nome do Senhor será glorificado. Mas o nosso coração tem que estar no Senhor e não nas riquezas, e sim em Deus. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas, por isso que Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. O obreiro não pode servir a Deus e às riquezas. A busca por lucro no ministério destrói o testemunho e anula o propósito espiritual da vocação. Quantos obreiros da casa do Senhor têm feito do seu ministério um meio de lucro, um meio de moeda de troca? Na verdade, o nosso ofício, o nosso ministério é para engrandecer o nome de Deus, é para usar o exemplo da grande comissão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. A gente também vê em Mateus 28, do 18 em diante, já destaca a importância de ganhar almas, ensinar, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O obreiro também precisa ter cuidado com os pecados ocultos. Vamos ver as referências. Números 32, 23. Mas se vocês não fizerem assim, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem certos de que o pecado de vocês os achará. Hebreus 4, 13. E não há criatura que não seja manifesta na presença dele. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não tem como esconder de Deus. O que fazemos de certo e de errado está diante dos olhos do Senhor. Podemos esconder dos homens, mas de Deus não. Se o homem pecar, é muito importante ele apresentar para Deus os seus pecados, porque Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Mas o homem ele precisa confessar e deixar. Uma coisa é confessar e deixar, outra coisa é confessar e continuar no pecado. O pecado, ele separa o homem de Deus. É muito importante que o homem confesse e se torne totalmente livre daquele mal, daquele pecado. Que a proposta do pecado é ir afastando, ir ausentando o homem dos propósitos e dos princípios de Deus. Nada está encoberto diante de Deus. O pecado escondido corrói a consciência, apaga a unção e traz juízo. O obreiro deve viver em transparência e arrependimento constante. A nossa vida tem que ser como espelho, tem que refletir o que é a glória de Deus. Porque Deus vê, sabe e conhece cada um de nós. Tudo aquilo que realizamos nesta terra está diante do Senhor. Você pode estar dentro de um quarto trancado, fechado, que Deus está te vendo. Com a luz apagada, Deus está te vendo. Com a luz acesa, Deus está te vendo. Pode se esconder atrás de uma montanha, onde ninguém tem acesso a você. Deus está te vendo e Deus está me vendo, porque Ele quer cuidar de cada um de nós. Outro cuidado que devemos ter dentro da obra de Deus é com a acomodação. Agora vamos ler Apocalipse 3, do 15 até o 17. Conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Pois você diz: sou rico, estou bem de vida, não preciso de nada, mas não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. O homem ele precisa reconhecer se ele está com Deus ou se ele está sem Deus, se ele está aquecido com os propósitos de Deus ou se ele está totalmente frio.
Ou é frio ou é quente. O morno está em cima do muro. A Bíblia está destacando essa leitura com todo cuidado, porque o homem ele precisa reconhecer a situação que ele está vivendo no momento. Porque quando ele está frio, ele precisa se aquecer. Quando ele está quente, ele deve permanecer aquecido com a brasa do Senhor. E agora, morno? O morno dificilmente vai reconhecer que ele precisa de um despertar da obra de Deus. Paulo destaca em Romanos 12:11: no zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. A rotina, a zona de conforto e a negligência são armadilhas perigosas. Então, devemos ter cuidado com a rotina, com a zona de conforto e também com a negligência. O obreiro deve estar sempre em chamas, sempre antenado com o mestre, sempre aceso do fogo do Espírito, fervoroso e renovando-se no Espírito. Outro cuidado muito importante, onde temos visto muitas pessoas se perdendo, porque estão buscando a independência ministerial sem a aprovação de Deus. Vamos ver as referências. Hebreus 13:17. Obedeça aos seus guias, líderes, pastores, e sejam submissos para com eles, pois velam por vocês como quem deve prestar contas. Que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não traria proveito para vocês. 1 Pedro 5,5. Da mesma forma, vocês que são mais jovens, sejam submissos aos mais velhos. Todos vocês sejam revestidos de humildade no relacionamento uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o obreiro, ele precisa ser humilde ao invés de ser soberbo. Quantas pessoas estão se esquecendo dos princípios de Deus? De honrar pai e mãe, honrar a liderança. As pessoas de mais idade têm mais experiência, já passaram por caminhos, estradas que os mais jovens ainda não trilharam, não passaram. Então pense nisso, nessa orientação, nesses conselhos que eu estou destacando aqui para vocês. Ninguém está acima da correção, da submissão. O obreiro que não aceita a liderança, conselho ou correção está em rebelião. Deus honra quem se submete com o coração ensinável. Olha a importância de aceitar a liderança, o conselho, a correção. Quem não aceita isso é um rebelde, está praticando a rebelião. E rebelião é muito triste, desagrada muito a Deus, divide, separa, cria tumulto, confusão. Isso não é bom. Outro cuidado que o obreiro precisa ter na casa do Senhor é a falta de vida devocional. O devocional ele precisa ser diário. Vamos ver as referências. Evangelho de João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Jesus é a orientação certa para a nossa vida. Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. O obreiro não pode viver só de atividade, precisa ter uma vida de oração, devocional diário, leitura da Bíblia, consagração, meditação e também uma vida de oração, uma vida de intimidade com Jesus. Sem oração, jejum e leitura bíblica diária, o ministério se torna mecânico, sem fruto e sem direção. A importância do devocional, da consagração na vida do crente é fundamental. Todo crente precisa, além da atividade diária na igreja, precisa ter um tempo com Deus. Cada um precisa viver a sua experiência pessoal, a sua vida, diária com Deus tem que ser uma relação íntima, tem que estar conectado o tempo todo com o mestre. Com Deus já deu tudo certo. Sem Deus, o homem não rompe, não vence. Tenha uma vida de devoção diária com Deus. Outro cuidado, devemos ter cuidado com o escândalo moral. Vamos ver as referências. 1 Timóteo 3:2. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro
e apto para ensinar. Ó, 7 características importantes que o obreiro precisa ter. Vale a pena destacar isso. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstenham-se de toda forma de mal. O obreiro deve evitar toda aparência do mal. Testemunho é tão importante quanto pregação. Uma falha pública pode destruir anos de trabalho. Olha a importância do nosso exemplo, da nossa vida com Deus, porque o nosso testemunho fala muito mais do que as palavras. O nosso testemunho é uma pregação com muito mais força, com muito mais poder do que uma pessoa pregando no altar. A nossa vida é o altar de Deus diante da sociedade. Então pense nisso, continue focado em servir a Deus, em agradar a Deus. Primeiro, devemos agradar o Senhor, para depois agradar os homens. Quem agrada a Deus, agrada os homens. Devemos também ter cuidado com a desistência por causa da pressão. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Hebreus 12:3, pense naquele que suportou tamanha oposição, 2 pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Ó, o tempo todo focado no mestre, na missão e no propósito. As lutas existem, mas quem é chamado por Deus não foge da missão. O obreiro deve saber que Deus o fortalece na jornada. Não pare. Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério para a sua vida. Você crê que Deus escolheu você? Deus quer usar você? Fique focado no chamado de Deus para a sua vida. Não deixe a pressão do mundo, a pressão da vida, das coisas que nós vamos vendo, vamos presenciando nessa terra, te paralisar. Deus escolheu você, eu repito. Agora vamos praticar o estudo. Qual pecado é considerado a porta de entrada para a queda? A soberba. Porque o obreiro deve vigiar com relação ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e pode corromper o ministério. Cite 3 sinais de que o obreiro está se acomodando: frieza espiritual, falta de renovação e desinteresse pela obra. Qual a consequência de pecados ocultos no ministério? Perda da autoridade, afastamento de Deus e juízo espiritual. Vamos para a quinta e última pergunta. O que pode proteger o obreiro da independência ministerial? Submissão, humildade e coração ensinável. Estamos chegando no final de mais uma aula do módulo, o Manual do Obreiro, parte 4, uma ferramenta poderosa, abençoada, te dando aí o passo a passo dos cuidados que você precisa ter, que eu preciso ter. Eu tenho certeza que esse momento com a palavra vai servir para o nosso dia a dia. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.